E agora as emoções e as tensões que aconteceram no Independência nesse jogo. Todo mundo falando, é prévia da final da Libertadores. Se a final da Libertadores for isso aí, meu Deus do céu. Acostumado com essa cena. O estádio vazio e sem o apoio da sua torcida. A torcida alvinegra se concentrou perto do estádio para fazer uma grande festa, apoiar o time e ainda demonstrar confiança para este jogo e para a partida do dia 30. Nós vamos ter que ir pra cima dos caras hoje. Estaremos a gente pra cima dos caras. Hoje vai ser só uma prévia do que vai acontecer na final, tá? Exatamente. Desde o início o jogo já mostrava que seria pegado. Os nervos estavam à flor da pele. O time carioca teve as melhores chances, pressionava muito o time mineiro, que por sua parte se defendia muito bem. Quando a estratégia do Galo parecia funcionar, Rubens levou 2 amarelos em 3 minutos e foi expulso. O Botafogo continuou melhor. O time carioca estava pressionado pela vitória do Palmeiras contra o Bahia, mas o Atlético não tinha nada a ver com isso e conseguiu um resultado importantíssimo para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado negativo, o Botafogo começou uma confusão, um clima tenso perto de uma final entre os dois clubes. Os jogadores do time mineiro ficaram na bronca e prometeram que dia 30 será uma guerra dentro das 4 linhas. E prova que a gente está focado, imbuído, para que no dia 30 a gente possa fazer um grande jogo. Nós somos um equipo de futebol que nos dedicamos a jogar ao futebol. Não queremos polêmicas. Queremos simplesmente salir, jogar, competir, dar lo mejor, tentar ser mejor que o rival e ganhar. E o resultado mostrou que a gente pode segurar eles, que o time deles não é essa máquina toda, que o Galo tem potencial, né? Não jogar totalmente para trás, mas fazer um jogo inteligente para ganhar esse título importante aí. Já, todos os hitos que aconteceram na Independência noite passada. Hulk, que bronca é essa com o Luiz Henrique? Eu acabei de falar, né? Ficou todo mundo revoltado ali. Eu não escutei, confesso que eu não escutei, mas o Mendes, que é o nosso goleiro, falou. E já que o Otávio falou, então assina embaixo que o Otávio, cara, eu fecho o olho e confio em tudo que ele fala, que é um cara de Deus, é um cara muito correto. Eu cheguei ali, quando eu fiquei sabendo no vestiário, eu falei assim, é time de merda? Então eles vão ver o time de merda. Hoje, vamos dar vida, vamos sofrer com um a menos. Infelizmente não é o que a gente queria desfrutar desse jogo e fazer de tudo para ganhar. Teve a expulsão do Rubens, a gente vai ter que sofrer, mas não vamos perder, vamos tentar a vitória. Queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos, mas o mais importante é que todo mundo deu a mão e sofreu junto. Quando tem que sofrer junto. Dizer ao Luiz Henrique que ele reflita um pouco do que ele falou. Acho que ele é muito jovem, como eu falei, tem grande potencial de ser um grande jogador, mas primeiro tem que respeitar, até porque ele está começando agora e tem muita linha para queimar ainda. Na verdade, o Luiz Henrique já está queimando um monte de lenha, né? Porque tem uma investigação sobre envolvimento ou não em apostas. Bom, tá aí o tumulto. O Luiz Henrique saindo aí de cabeça quente, depois jogou uma garrafa d'água em direção ao conflito, aos jogadores, enfim, o pessoal do Atlético, e foi expulso depois do jogo. Expulso não joga agora contra o Vitória, né, Léo? E o Hulk só tem que ficar atento aí, que ele estava falando depois no final, que eu fiquei 7 anos na seleção, o Luiz Henrique tem 5 jogos, não sei o que, ô Hulk, você ficou 7 anos na seleção, foi até importante em algum momento, mas tomou de 7-1, então não vem com essa conversa, não. Petinho. Pois é, Léo, assim, a gente vive de consequências dos plantios nossos. O Atlético ontem estava jogando num campo vazio, que é muito triste. Todo mundo deve ter percebido como é triste ver um estádio vazio. E aí você percebe que o torcedor, ele é o protagonista maior de um espetáculo, porque dá uma tristeza muito grande ver um estádio naquela situação. E aí o que a gente está mais falando é sobre jogadores se agredindo verbalmente ou fisicamente. Isso é muito pobre para um time líder do campeonato, que está vivendo momentos como o Botafogo. E o Atlético não. O Atlético ontem aproveitou para jogar essa carga. Você vê que, posturalmente, o Atlético estava bem mais sóbrio do que o Botafogo. Compacto. Independência sem torcida, sem futebol, sem compostura. Quem mais? Sem mais o quê? Pois é, mas eu vou destacar aqui o que é o melhor do jogo, que foi ter visto o time do Atlético se postando defensivamente. Foi pouco o que o Atlético apresentou de futebol ainda, mas a proposta de jogo do Galo era, o Galo jogou com 4 jogadores titulares a menos, então o Botafogo veio com o time titular, com exceção do Savarino, que
jogou na seleção venezuelana um dia E o Igor antes, Jesus. E o Igor Jesus, que entrou ao longo da partida. O time do Atlético tinha uma proposta defensiva, que era conhecer. E já diria na Arte da Guerra, aquele best-seller de Sun Tzu, que precisamos conhecer o adversário. Precisamos saber como é que ele joga geograficamente, como ele se comporta. E o Botafogo não conseguiu penetrar na defesa do Atlético como deveria. Tem um jogador muito interessante, que é o camisa número 23, que é o Almada. Thiago Almada, jogando pela esquerda, foi o grande articulador do Botafogo. É um jogador que o Atlético precisa marcar muito bem para a final. Jogador muito interessante mesmo. Ele tinha o poder criativo, ele tinha capacidade de articular o time do Botafogo. E do outro lado tinha o Luiz Henrique, que é um baita atleta, independente do que ele tenha dito. Importante a gente entender que a gente precisa de anular as valências do adversário. E aí você vê dois nomes importantes na partida de ontem pelo lado atleticano. Mariano foi espetacular, jogou como deveria, sabia onde tinha que ficar. E o Everson, mais uma vez, segurou a onda do Galo. Duas defesas, no mínimo, excepcionais, que garantiram o 0-0. Ah, mas isso é um ótimo resultado? Não. Pro Botafogo, o Botafogo jogava mais uma partida valendo o título. E o Atlético visava desestabilizar emocionalmente o Botafogo. Quem conseguiu o êxito maior na noite de ontem? O Atlético, inclusive fazendo com que o Botafogo tivesse aquelas ações intempestivas de bastidores no final do jogo. E a gente pode ver todas as jogadas que o Atlético tentava de perigo, deveriam passar pelo Zarate, mas o Zarate ainda está sem ritmo. Então, nesse momento, talvez ali ele ganhar tempo, minutos, foi importante, mas é muito pouco para o Zarate, que a gente considera ser um jogador diferente para o Atlético. Então, é isso. O time do Botafogo tentou alçar bolas à área, tentou fazer as jogadas por dentro, mas não conseguia e tinha que finalizar de fora da área, que o Atlético conseguiu neutralizar de alguma forma. 27 finalizações dos caras contra 3 do Atlético, ou seja, você vê que a pobreza construtiva do Atlético é evidente. O Atlético vive um mau momento, mas, de certa forma, é isso, Léo. O Atlético colocou o emocional do Botafogo para trabalhar. E essa do Hulk aí? Ele ia fazer aquele gol que, como diria lá, todo mundo fez, menos o Pelé, mas ele jogou e contribuiu.